fazer uma conversa agora sobre o tratamento medicamentoso da depressão. Então eu já deixo claro que o tratamento não é estritamente medicamentoso. O tratamento é com intervenções psicossociais, com psicoterapia e também com medicação. Já se sabe que o efeito dos exercícios físicos sobre o humor ele é marcante. Atividades como dança, atividades de interação social são interessantes e principalmente nos estágios de depressão leve. Então, quando a gente pensa o tratamento da depressão farmacológico, a base do tratamento da depressão é com antidepressivos. Parece um pouco chover no molhado isso, mas não é raro a gente ver alguns tratamentos que tem uma mescla grande de medicamentos, como estabilizadores de humor, benzodiazepínicos, e a gente tem que ter um pouco de clareza. Se o diagnóstico é de transtorno depressivo recorrente, ou seja, aquela pessoa que vive tendo episódios repetidos, recorrentes de depressão ao longo da vida, ou um episódio único, ou depressão com sintomas ansiosos, a base do tratamento é com antidepressivos. Esse costume de fazer alquimia juntando uma série de medicamentos em doses baixas é um ato incorreto. Se eu penso que o transtorno é afetivo bipolar, ou seja, tem na história um episódio de mania ou mais, ou episódios mistos em que você tem sintomas maniformes junto concomitantes com sintomas depressivos, aí eu faço tratamento com estabilizadores de humor. Cada vez mais nos transtornos afetivos bipolares a gente está prescindindo, não usando antidepressivos. Ainda há algumas condutas em que a gente dá o estabilizador de humor para o transtorno bipolar e acrescenta antidepressivo, mas cada vez mais essa conduta ela está caindo por terra e a gente está dando estabilizadores de humor. ênfase nos estudos tem sido dada à lamotrigina pelos efeitos antidepressivos. Ela é um anticonvulsivante com ação estabilizadora de humor, a lamotrigina, e que tem propriedades antidepressivas. Agora, quando a gente está falando de transtorno depressivo puro, ou seja, não é transtorno bipolar, ou se eu estou falando de depressão clássica e que tem sintomas ansiosos, aquela pessoa que tem humor deprimido a maior parte do dia, quase todos os dias, por mais de 2 semanas, anedonia, que é perda do interesse ou prazer nas coisas que antes tinha prazer, e junto com isso, todos aqueles sinais e sintomas de depressão, insônia, diminuição da atenção, diminuição da concentração, de perda de libido, diminuição de peso por diminuição de apetite, ou ganho de peso significativo por aumento de apetite, e por aí vai. Depois a gente faz uma aula só conceitual para depressão. Quando a pessoa tem um quadro depressivo, eu vou avaliar então qual antidepressivo eu vou escolher para ela. E até agora não existe um antidepressivo que a gente fale, esse é o padrão ouro, o melhor antidepressivo. Não tem isso. A gente vai escolher o antidepressivo de acordo com o perfil de efeitos colaterais e de acordo com a faixa etária, de acordo com a história familiar prévia de resposta a antidepressivos. Então é muito importante a gente ver algumas características que eu vou falar aqui. Se a pessoa ela tem alguma arritmia cardíaca, ela é cardiopata, geralmente a gente não escolhe tricíclico, até contraindica tricíclico. Quando a pessoa tem glaucoma de ângulo fechado ou ela tem alguma arritmia, se ela tem, por exemplo, uma idade avançada, a gente acaba não escolhendo o tricíclico, porque o tricíclico, a gente diz que ele é um antidepressivo sujo, porque ele tem efeitos farmacológicos muito diversos, e sistema serotoninérgico, noradrenérgico, estaminérgico, anticolinérgico. Então, ele é um antidepressivo muito bom, mas para pessoas que, por exemplo, são idosas, ele vai
diminuir a acetilcolina cerebral. E o idoso geralmente tem uma acetilcolina cerebral tendendo a ser baixa com o avanço da idade. Idoso geralmente é mais sensível ao efeito anticolinérgico. Então a gente não escolhe esse medicamento. E se a pessoa também tem arritmia cardíaca e glaucoma de ângulo fechado, a gente acaba não escolhendo tricíclico. Mas tricíclico, por exemplo, homens se sabem que tem uma tolerância melhor a tricíclicos em relação à constipação, hipotensão postural, que são efeitos colaterais muito frequentes do tricíclico. É um excelente medicamento, né? E desde que a gente avalie direitinho o perfil de efeitos colaterais, né? E se a pessoa tem alguma contraindicação absoluta, como eu falei algumas. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina, sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, são alguns medicamentos também que a gente pode prescrever. Geralmente tem um perfil de efeitos colaterais muito satisfatório, assim, a gente pode prescrever com relativa segurança, principalmente a sertralina. A sertralina ela não tem uma interferência medicamentosa para pacientes que usam vários remédios. A gente acaba escolhendo citalopram e sertralina porque interfere pouco com metabolização de outros medicamentos, né? Então, idosos ou polifarmácia, pacientes que têm comorbidades múltiplas, a gente acaba escolhendo citalopram, escitalopram e sertralina como antidepressivo. Outros medicamentos também antidepressivos que têm ação dual, estou dando exemplos, tá? Venlafaxina, duloxetina, o Cymbalta, né? O Venlift, a venlafaxina, e tem outros nomes comerciais, aqui na ideia é fazer lobby para ninguém, mas você vai avaliar, então, principalmente os duais, como os que eu falei, eles são bons quando o paciente tem comorbidade com transtorno de ansiedade importante. A venlafaxina é uma escolha muito interessante e na literatura já se fala para o transtorno de ansiedade generalizada. Então eu costumo também escolher esses dois antidepressivos quando tem sintomas ansiosos importantes. Há uma observação a ser feita para a duloxetina, que o grande exemplo é o Cymbalta, é que ele é para dores neuropáticas, para pacientes que têm sintomas dolorosos e que foi investigado e viu que é de causa mais psicossomática ou tem um fundo neuropático importante. A duloxetina, os estudos mostram que ela tem um grande benefício para a dor neuropática. Então, eu fiz esse breve resumo sobre medicamentos, né? Tem outros antidepressivos, como a mirtazapina, que é para pacientes também que têm muita ansiedade. Ele tem um efeito no início bastante sedativo, em doses maiores a mirtazapina ela tem uma ação mais noradrenérgica, então ela é bastante interessante para um efeito noradrenérgico, pacientes que são muito hipobúlicos, que estão muito com rebaixamento de energia. A mirtazapina em doses maiores ela vai ter uma ação mais noradrenérgica importante. Muito importante saber que os ensaios com antidepressivos são de 4 a 6 semanas, então a gente tem que checar se o paciente está aderindo e em 4 a 6 semanas a gente observa. Teve alguma melhora naqueles sinais e sintomas todos que você registrou na consulta em relação ao padrão de energia, ao humor, à atenção, concentração, pragmatismo, sono? A pessoa teve alguma resposta? Muitas vezes a gente pergunta de 0 a 10 na autoavaliação e na avaliação dos familiares, o quanto que eles observaram uma melhora, alguma melhora. Se o paciente teve alguma melhora, você continua aumentando a dose do antidepressivo e a cada 4, 6 semanas você reavalia. Obviamente você vai reavaliar em menos tempo se o paciente estiver muito grave, né? Então, basicamente, era esse resumo. Eu espero que vocês tenham se beneficiado desse resumo. Há muito a se falar, então provavelmente eu deixei muita coisa de fora, porque num vídeo de 10 minutos é difícil encerrar o assunto. Vários antidepressivos eu aqui não cheguei a comentar. E eu espero que vocês tenham se beneficiado. Coloquem as suas dúvidas, suas sugestões e vamos em frente aí na psicointeração. Um grande abraço.